Olá, a Linha de Frente é o conteúdo de política aqui do Grupo Aratu. Está iniciando agora, em 2022, a rodada de entrevistas com os presidenciáveis. Iniciando muito bem, porque além de ser candidato a presidente, tem uma relação forte com a Bahia. O ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, nosso convidado aqui do Linha de Frente, que vai conversar conosco. Seja bem-vindo, é um prazer. Eu tenho uma pergunta que vai interessar os baianos. O pai do senhor era baiano de Salvador. E que história é essa que o pai do senhor que inventou o Dia dos Namorados? Como é isso, governador João Dória? Seja bem-vindo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Matheus. Muito obrigado também por estar aqui com vocês. Muito honrado de estar aqui na TV Aratu, na histórica TV Aratu e aqui no SBT, falando com vocês. Meu pai é soteropolitano, nasceu aqui em Salvador. Meu pai faleceu no ano 2000. Portanto, tenho raízes baianas, tenho alma baiana, tenho coração baiano. Só não tenho integralmente a Bahia, porque nasci em São Paulo, mas muito orgulho. Por isso comecei a campanha nesta etapa aqui, em Salvador, aqui na Bahia. Meu pai foi jornalista e foi publicitário, mas quando ele migrou para São Paulo, ele era um homem pobre, mas bem educado, porque minha avó foi educadora, foi professora primária da rede pública de ensino aqui. E meu avô foi juiz de direito. E a família sofreu muito, meu pai e seus irmãos, meus tios foram para São Paulo e ali trabalharam muito, se deram muito bem. Meu pai primeiro no jornalismo e depois na publicidade. Ele escrevia muito bem. E aí ele teve a ideia de trazer dos Estados Unidos o Valentine's Day e criar aqui o Dia dos Namorados. E foi uma revolução, porque ele colocou numa data onde o comércio em São Paulo não vendia bem. Então ele criou a data em função de uma necessidade do comércio e vendeu o patrocínio para a Associação Comercial de São Paulo. E aí criou o Dia dos Namorados, em 12 de junho. E aí essa data se institucionalizou e se transformou na terceira maior data de venda do comércio no Brasil. Ele era criativo, como todo bom baiano, né? E também deve ter passado muito dessa criatividade e da capacidade de entender a alma do consumidor e da população, deve ter passado para o senhor. Vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Matheus Carvalho, nosso gerente de jornalismo e especialista em política, está participando conosco dessa edição do Linha de Frente. Antes da pergunta inicial de Matheus, eu quero saber, resumidamente, como é que o senhor recebeu o Estado de São Paulo e como é que o senhor está entregando o Estado de São Paulo em termos gerais, dos assuntos que mais interessam a população brasileira. Não é fácil responder rapidamente essa pergunta, mas vou tentar. Primeiro, recebemos com um déficit de 10 bilhões de reais. Mas, ao invés de ficar reclamando, penalizando e fulanizando, eu falei, vamos administrar isso. Convidei o Henrique Meirelles para ser o secretário da Fazenda em São Paulo, ao lado do Rodrigo Garcia, que eu nomeei secretário de governo, além de vice-governador. Montamos um timaço, uma grande equipe. Eu aprendi no setor privado que você tem que ter, Matheus, boa equipe, bom time. E com isso nós administramos e fizemos a reforma previdenciária, a reforma administrativa e a reforma fiscal. O governo federal não fez nem a administrativa, nem a fiscal. Eliminamos 5 estatais. Resultado, colocamos 54 bilhões de reais em caixa para produzir políticas públicas na área de educação, na área de saúde, na área de habitação social, de redução da pobreza, do alimento solidário e dos programas de saneamento, com o maior projeto de saneamento do país que está sendo finalizado agora em São Paulo, que é a recuperação do Rio Pinheiros, que era um rio sujo, fétido, mal cheiroso, cheio de pernilongo, era um horror, feio de olhar, feio de sentir o cheiro. As pessoas, aliás, ficavam de costas para o rio. Tudo isso nós conseguimos fazendo a reforma. Então, fizemos essa política pública com resultado. São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o país, Pablo, 5 vezes mais do que o Brasil. O PIB brasileiro foi de 2019 a 2021, foi de 1,5% positivo. São Paulo foi 8%. Trabalho do Henrique Meirelles. São Paulo gerou só do ano passado, 2021, até março de 2022, Matheus, 1.100.000 novos empregos, 31% de todos os novos empregos gerados no Brasil. Por que São Paulo conseguiu fazer isso? Foco, equipe, sem corrupção, sem roubar o dinheiro público e fazendo um monitoramento todo mês das nossas ações. E é isso que eu quero para o Brasil. Nós investimos no ano passado 7 bilhões de reais em educação. Tínhamos 100.000 alunos em escolas de tempo integral. Sabe quantos temos hoje? 1.112.000 alunos. Multiplicou por 10 vezes mais em 3 anos. Os meus antecessores, também não vou fulanizar,
porque eu não faço críticas ao passado. Em 16 anos, 100 mil alunos. Em 3 anos e 2 meses, 1.112.000 alunos. A equipe competente, Rocieli Soares, secretário da Educação, que foi ministro da Educação do presidente Temer, transformamos, compramos a vacina. Quem comprou a vacina foi São Paulo, não foi o governo federal. Quem assinou o cheque para comprar a Coronavac foi o governo de São Paulo, porque tínhamos recursos para isso, condições para isso. Depois de um longo périplo é que o governo federal finalmente assumiu a compra da Coronavac, que foi para o braço de 114 milhões de brasileiros. Governador, quem avalia com mais cuidado uma gestão, geralmente aqueles jornalistas especializados, as pessoas que se interessam muito pela área econômica, pela gestão pública, sabem bem esses resultados, conhecem bem esses resultados. Crescimento do PIB, o enxugamento do Estado lá em São Paulo, a gestão durante a pandemia, que foi uma referência nacional. Mas eu estive em São Paulo recentemente e, me corrija se eu estiver errado, a percepção que eu tive conversando com motoristas, recepcionistas de hotel, as pessoas com quem eu tive contato, é de que a avaliação que as pessoas têm do governador e do governo é um pouco incompatível com os resultados que inclusive o senhor apresentou e que, ao pesquisar, eu verifico que são informações verdadeiras. Por que existe esse descompasso entre a percepção a respeito do governo do senhor e o próprio governo? Uma boa colocação, porque a população de São Paulo e do Brasil, de maneira geral, ainda está preocupada com a sua saúde, com o seu emprego e com o seu alimento. Ela não tem a percepção do todo e nem sequer tem campanha. Então, isso é um tema, Pablo, que afeta o Brasil como um todo. Se você perguntar para a população, está preocupado com a eleição? Não, eleição, quando é eleição? Ele nem sabe quando é a Copa do Mundo, quanto mais eleição. Ele não está preocupado, ele quer saber o seguinte: tenho comida no prato para os meus filhos, para minha esposa, para mim? Tenho a educação para os meus filhos? Eu tenho o meu emprego, está assegurado, não vou perder o emprego amanhã, eu vou conseguir reconquistar o emprego que eu perdi. Então, tudo isso deixou as pessoas muito alheias à comunicação de outros temas. Então, isso prejudicou realmente a avaliação. E o seu sentimento é verdadeiro, ou seja, as realizações do governo de São Paulo foram maiores do que a percepção como um todo. Tem a ver também com uma rede de contra-informação ou até de desinformação? Tem também, Matheus. Isso é um fenômeno desse governo, o governo Bolsonaro, do gabinete do ódio, e fake news, mas assim, toneladas de fake news em relação a todos aqueles que se opõem ao governo. Inclusive, aqui na Bahia também houve isso, houve e há também, fortemente. E em São Paulo não foi diferente. Mas nós temos que ter a competência, a partir de agora, para comunicar, Pablo, e dar essa comunicação com base na realidade. Vou dar um exemplo para você. Rio Pinheiros, que você conhece, corta a cidade de São Paulo. Era um rio fétido, mal cheiroso, um rio horrível, você já olhava, você já via, era um rio marrom. Eu não vou dizer nem do que em respeito aos telespectadores que estão aqui. Pois bem, eu prometi que nós despoluiríamos o Rio Pinheiros. Fui até muito criticado nisso, era marqueteiro ambiental, não vai conseguir, outros já prometeram e não fizeram. Pois bem, 86% do Rio Pinheiros já está limpo, de acordo com o padrão da Organização Mundial de Águas da ONU. Até setembro, 100% do rio estará limpo, mas hoje ele já não tem cheiro, hoje ele tem peixes, hoje ele tem pássaros, hoje ele tem uma visibilidade, você vê a cor mais azulada ou esverdeada, não é mais a cor marrom, e o rio passou a ter vida. Não tem mais pernilongos, todas as pessoas que moravam ali na extensão Cidade Jardim, Pinheiro, Jardim Europa, todos sofriam com Vila Olímpia, todos com pernilongo. Não tem mais pernilongo, porque não tem mais a poluição no rio. 4 bilhões de reais de investimentos e, Matheus, 556 mil ligações feitas de água e esgoto. O senhor é um homem da comunicação, o senhor tem origem como empresário e na televisão. Como teve dificuldade de comunicar esses feitos para a população de São Paulo? A dificuldade não foi comunicar, foi a percepção das pessoas, não foi a dificuldade de comunicar. Comunicar nós comunicamos, mas quando as pessoas têm prioridade, e a prioridade era vacina, salvar as suas vidas, e salvar a sua vida também com alimento, essa foi a prioridade da população. Agora sim, entramos na etapa, a primeira etapa, aliás, da campanha, que a etapa definitiva começa em 15 de agosto. Então, a partir de agora, nós temos essa oportunidade, Pablo, de fazer a comunicação. E o testemunho da verdade. O que seria difícil, Matheus, era forjar uma verdade. Nós não temos que forjar nada. São Paulo foi muito bem na educação,
no saneamento, na despoluição do rio, na geração de empregos, no crescimento econômico, na proteção ambiental, nos programas de proteção à vida, nos programas de proteção social. Criamos o Vale Gás, criamos a Bolsa Família para atender as pessoas vulneráveis com R$ 535, chamado Bolsa do Povo. Fizemos o programa da dignidade da mulher. Você sabe o que é isso? Não. É o programa que leva absorventes para meninas vulneráveis de famílias pobres que, não tendo o absorvente, faltavam às aulas, Matheus, nos seus ciclos menstruais. Hoje elas recebem um absorvente em casa. Para tentar mitigar a pobreza menstrual, né? Que é um problema nacional. Que é uma coisa, é de uma tristeza profunda. Crianças, meninas que faltavam às aulas. São Paulo faz isso há mais de um ano e agora é lei em São Paulo. Não é mais só um programa de governo, é um programa de Estado. Isso influenciou todo o Brasil. Governador, também. Governador, desculpe até interromper. O senhor governador João Dória é nosso convidado aqui do Linha de Frente. E eu sempre ouço muitas pessoas falando, usando o termo, né, a contração Bolsodória. Bolsodória que foi em função lá da campanha, das primeiras campanhas eleitorais, e agora a gente percebe a cisão completa do pensamento do governador João Dória do presidente da República, Jair Bolsonaro. Protagonizada em várias reuniões lá no início da pandemia, o senhor era o líder dos governadores num enfrentamento da pandemia, mas ainda eu percebo algumas pessoas tentando fazer essa ligação, tentando usar esse termo. É justo, é injusto, é legítimo ainda adotar esse termo Bolsodória? Não, não é mais. Eu me desliguei do presidente Bolsonaro, aliás, logo no início da gestão, porque ele fez promessas que claramente ele não iria cumprir. Ele prometeu desestatizar a economia, privatizar os Correios, privatizar a Eletrobras, analisar a privatização da Petrobras, analisar a desestatização de um dos bancos, porque o Brasil não precisa ter 2 bancos estatais. Não fez. Prometeu defender a justiça e a transparência de governo. Demitiu o Sérgio Moro, que era o símbolo da Lava Jato, que ajudou a elegê-lo, inclusive. Disse que o Paulo Guedes seria um transformador para uma economia de mercado. Isso não aconteceu. Olha o desastre da economia brasileira hoje. Inflação de 11%. Não sei se você faz mercado ou sua esposa. Se não for você, pergunte à sua esposa. Ela não compra hoje 1/3 do que ela comprava um ano atrás. Porque o óleo de soja subiu 33%, o açúcar 21%, a farinha 35%. Carne já não se compra há mais de 3 anos, até o osso está caro. Aproveitando que o senhor está entendendo bem e está acompanhando, é uma sabatina que eu quero fazer com todos os candidatos. Quanto é que está custando o botijão de 13 quilos de gás em São Paulo? R$ 150, um absurdo. Custava R$ 60 3 anos atrás, custa R$ 150. Em algumas capitais do norte e do nordeste chega a custar 180, 200. Na região mais extrema do norte do país, na região amazônica, chega a R$ 220. A pessoa paga em 10 parcelas de R$ 22 um botijão de gás. Isso é justo? Como é que a pessoa pode cozinhar o seu alimento com R$ 150 para comprar um botijão de gás de 13 quilos? Não consegue. Vai usar espiriteira, que, aliás, minha mãe utilizou na minha casa, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar gás na minha casa. Foi por isso que a gente fez também o Vale Gás em São Paulo. Mas é risco, porque é álcool. Você coloca numa lata de sardinha e ali você acende o álcool e aquece a sua panela. Mas isso não é justo, não é correto. Põe em risco não só queimaduras, mas põe em risco também as famílias e a própria casa. As famílias mais pobres não têm renda nenhuma, Pablo. Como é que pode comprar o gás? É obrigação, neste caso, de um governo, ainda que liberal, ser um governo social. E é o que São Paulo faz. 1 milhão de pessoas, Matheus, recebem o Vale Gás. A cada 2 meses, um botijão de gás. Seja qual for o valor. Quem subvenciona isso é o governo, que é o que o governo federal devia fazer nesse momento em todo o país. Um vale que virou um artigo de luxo agora. O senhor citou agora há pouco o ministro Sérgio Moro. O alinhamento Dória-Moro hoje é total? A chance é grande de uma coalizão? E o senhor tem algumas críticas à Lava Jato ou aprova todos os procedimentos da Lava Jato desde o começo até o final? Matheus, eu primeiro não sou jurista, não sou advogado e também não sou comentarista de direito. Então, eu prefiro não fazer esse comentário. Agora, mas é só direito ali ou há um pouco de política também?
Não, mas a justiça tem que ser justa, tem que ser correta. A lei tem que ser interpretada pela lei e não pela política. Então, o sentimento é análise de ordem jurídica. Então, é importante que você dirija essa pergunta para juristas, advogados, desembargadores, tanto os que estão no exercício privado, nos seus escritórios, quanto os que estão no direito público. Em relação ao Sérgio Moro, eu tenho uma boa relação com ele e mantenho essa relação fluida, sem fazer juízo sobre o que ele fez ou deixou de fazer, ou se seguiu as regras exatamente como deveriam. Mas ele faz parte dessa chamada via da esperança, ou a terceira via. Não mais como candidato agora à presidência da República, ele já não é mais esse candidato, porque quando ele tomou a decisão de aceitar, Pablo, o convite para ir para o Partido União Brasil, foi condicionado de que ele só seria aceito no União Brasil. Semineto foi bastante claro quanto a isso. Não, mais claro do que disse Neto, impossível. E o partido reproduziu isso, inclusive, numa carta para o ex-juiz Sérgio Moro. E ele aceitou, senão ele não teria se filiado à União Brasil. Então lá provavelmente ele vai disputar um mandato de deputado federal, porque se pensou também no Senado e a União Brasil disse não, nós temos outra opção para o Senado. E ele se filiou em São Paulo, inclusive mudou o seu título eleitoral. É esquisito não ser por São Paulo? Não, eu até acho isso aceitável. Essas mudanças eu até considero razoavelmente aceitáveis. E ele, se disputar o mandato para deputado federal, a meu ver, se elege e se elege bem deputado federal e ajuda a União Brasil, talvez a ter mais um ou dois parlamentares. E ajuda essa terceira via, Pablo, a via da esperança, a ter uma densidade para fazer a ruptura dessa bolha polarizada entre Lula e Bolsonaro. Então, eu defendo que ele tem que ser tratado com respeito, porque ele pode influir num colégio eleitoral importante, como é São Paulo, para formar mais parlamentares e formar mais votos dentro desta união que é PSDB, Cidadania, União Brasil e MDB. O PSDB abriria mão da cabeça de chapa numa coalizão como essa, mas eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. A gente está acompanhando daqui, da Bahia, um noticiário político em São Paulo e eventualmente vazam a informação, também não sei se estão vazando essa informação, de que o PSDB ainda não fechou todo mundo com João Dória, apesar de João Dória ter vencido prévias tão difíceis, tão concorridas. O que é que tem de real nisso? O que é que tem de resistência do PSDB? Ou o que é que tem de fabricação? Porque eu quero daqui a pouco saber a opinião do senhor sobre a atuação da imprensa, da mídia, na política. Mas o que é que tem de real nessa história aí? Completando essa pergunta, o senhor se sente totalmente à vontade no PSDB? Sinto, eu tenho 21 anos de PSDB, Matheus. Nunca mudei de partido e eu não faço escada partidária. Se fizesse, eu teria saído do PSDB. Eu não saio do PSDB. Eu estou no PSDB por opção. Me filiei em 2001. Eu só vim a disputar um mandato eletivo em 2016, 15 anos depois. Então, não sou político de ocasião, nem filiado de ocasião, nem filiado por eleição. Sou filiado por convicção no PSDB. E o PSDB sempre foi assim. Por quê, Pablo? Porque é um partido sem dono. O PSDB não tem dono. Há partidos com dono. Não vou citar, não vou fulanizar, mas há partidos com donos. Vocês são analistas, jornalistas, sabem disso. Então eu posso dizer, o PSD é um partido que tem dono. É um caso, Gilberto Kassab. claro. Tem nome, sobrenome e tem dono. O PSDB é um partido sem dono. E sempre foi assim. Sempre as opiniões não foram totalmente convergentes no PSDB e não há mal nenhum nisso. Isso é da democracia. Você só tem opiniões 100% convergentes em ditaduras, em regimes autoritários ou em partidos que têm dono, um que manda e todos que obedecem. As prévias em 2016 foram difíceis, foram duras, não foram prévias uníssonas. Em 2018 também as prévias para o governo de São Paulo, Matheus, você acompanhou isso de perto, também foram duras, foram vários candidatos disputando. E agora as prévias de 2021 da mesma maneira, mas isso está já selado, porque as prévias foram concluídas. Depois que você conclui as prévias, anuncia o resultado, é como uma eleição, resultado da eleição você não contesta. Existe um estatuto. Você obedece, tem um estatuto, o estatuto é muito claro. As prévias prevalecem sobre a executiva, portanto, 44 mil pessoas votaram, os 44 mil votos foram computados, foram checados, foram auditados e o resultado foi anunciado, aliás, anunciado pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo,
onde eu estava, o Eduardo Leite, e também o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então não se contesta mais. Desculpe, Eduardo Leite é um bom quadro político brasileiro, é um nome que o senhor apostaria para o futuro também do PSDB? É um bom quadro, e eu tenho dito isso repetidas vezes, Pablo. Foi um bom governador do estado do Rio Grande do Sul, tem 37 anos, é jovem, ele representa um ativo do PSDB para os anos futuros, os anos próximos. Por isso que ele precisa se proteger também e não se deixar levar por maus conselhos ou conselhos que possam fazer dele uma pessoa assodada, uma pessoa ansiosa. A política tem o seu tempo. Tem a sua velocidade, mas tem o seu tempo também. Você precisa respeitar esse tempo e compreendendo que há valores dentro da democracia que merecem respeito. Um dos valores é que você pode vencer ou pode perder. Você pode ser um candidato a deputado estadual, deputado federal, vereador, prefeito, governador, presidente da República. Você tem a chance de vencer, mas tem também a possibilidade de perder. Se vencer, seja um bom vencedor. Não humilhe os vencidos, seja grandioso, tente trazer todos aqueles que você venceu para o mesmo campo, o campo de defesa da cidade, do estado, do país. Esse é o gesto de um líder, de um verdadeiro líder. E aquele que perdeu, a compreensão de que a sua derrota não é humilhante. Perder faz parte do jogo, perder no futebol, perder numa profissão, perder na política, não tem nada de humilhante. A derrota circunstancial de hoje transforma você no vitorioso do amanhã e as pessoas saberão respeitar você, principalmente porque você extraiu da derrota as melhores lições para transformar você num vitorioso e num verdadeiro líder. Qual o impacto da saída, o impacto para o senhor e para o partido da saída do ex-governador Geraldo Alckmin e a aproximação agora com o PT de Lula? Só para complementar, Geraldo Alckmin, que já foi segundo turno para presidente da República, já foi governador do maior estado do Brasil. O senhor considera e era o favorito agora para vencer? O senhor considera que, como alguns analistas falaram, é uma diminuição da envergadura dele ser eventual vice de Lula? Pablo, Matheus, eu tenho respeito pela biografia de Geraldo Alckmin. Foi um bom governador de São Paulo e foi um homem honesto. Aliás, eu confio na honestidade dele. Mas me surpreendeu a primeira decisão de deixar o PSDB. Não havia nenhuma razão explícita para isso, exceto aquelas de fórum íntimo do governador Alckmin. E me surpreendeu mais ainda, Matheus, aceitar ser vice de Lula. O PSDB, ao longo dos seus 33 anos, sempre fez oposição a Lula e Lula ao PSDB. Lembrem do que disse Lula ao suceder Fernando Henrique Cardoso, herança maldita. Classificou Fernando Henrique Cardoso, foi um brilhante, competente, sério e honesto presidente da República, de herança maldita. Herança que ele utilizou para fazer os principais programas sociais do PT, herança que organizou o governo para que ele pudesse ter uma economia em ordem, herança pela sobriedade de um governo decente, de um governo que não roubou dinheiro público, que não fez petrolão, não fez mensalão e não fez outras atrocidades com dinheiro público, e chamar isso de herança maldita? Pois ao longo desses anos o PSDB fez oposição ao PT, consciente, sem palavrões, sem xingamentos, sem ofensas, e de repente Geraldo Alckmin aceita ser vice de Lula, é surpreendente. Eu prefiro não fazer mais análise sobre isso, guardar a minha memória do tempo bom de Geraldo Alckmin no PSDB. Mas qual o impacto disso para a campanha, para o PSDB, para a sua campanha presidencial? Nenhuma. Matheus, eu não estou sendo desrespeitoso, nenhuma, nem para a campanha presidencial e muito menos para a campanha estadual, nenhuma. João Dória, nosso convidado aqui do Linha de Frente, já foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e agora se lança no que eu considero que na política seria buscar o título da Copa do Mundo de futebol para um jogador. Ele se lança a candidato a presidente. Nesse caminho, nesse périplo como político, o senhor passou de mídia, de imprensa, aí que eu posso dizer é uma inspiração, o trabalho que o senhor faz na comunicação, o entendimento, a visão que o senhor tem do trabalho da comunicação, é inspiração para todos nós, mas o senhor passou de pedra, talvez, para vidraça, e a gente percebe que a mídia, a imprensa em São Paulo, tanto que ela tem de força, ela pode ser ferina também. Às vezes a imprensa em São Paulo não faz questão nenhuma de se dizer imparcial. Às vezes ela diz que tem um lado, determinado lado, e continua ali e é sustentada por algum segmento. Diante disso, o senhor se considera
em algum momento, injustiçado pela imprensa, pela mídia paulista. E o que é que o senhor acha de ideias como, por exemplo, do presidente Lula, que sempre menciona regulação da mídia? Isso é legítimo? São duas perguntas, Pablo. A primeira, não me considero injustiçado e nem perseguido, de forma alguma. Eu respeito a imprensa. E respeito a imprensa livre e soberana no seu direito de informar e de criticar. Isso é normal, isso faz parte da democracia. Até mesmo a compreensão de que erros podem acontecer, mas erros podem ser corrigidos. Você não corrige erro amordaçando a imprensa, acusando a imprensa, intimidando a imprensa, como este atual governo faz, intimidando principalmente mulheres, ofendendo mulheres. Veja a ofensa na semana passada, aliás, no início desta semana, Miriam Leitão, feita pelo próprio filho do presidente da República, endossado pelo presidente da República. Miriam Leitão, uma brilhante jornalista, uma referência no jornalismo brasileiro, que foi viciada, foi presa. Grávida. E você defender a sevícia, você defender a tortura, é só na cabeça de pessoas doentes. Eu só posso classificar, Matheus, uma pessoa doente que defenda que uma mulher grávida possa ser viciada, possa apanhar, possa sofrer como sofreu Miriam Leitão e ainda comunicar isso com um sorriso no rosto. E várias outras também, várias outras mulheres. Esse tipo de mensagem do governo Bolsonaro tem ajudado a fazer com que Luiz Inácio Lula da Silva, que, se a gente pensar 3, 4 anos, a figura política que estava fora do jogo, o fenômeno Bolsonaro faz com que ele volte com força para o jogo? É o fenômeno Bolsonaro que possibilita isso? Boa colocação, sim. Mas eu queria ainda falar sobre o tema da imprensa, Matheus, mas sim, porque você defender a tortura é muito triste, isso é defender a ditadura. Eu sou filho de um deputado federal caçado pelo golpe de 64. Meu pai foi para o exílio, ficou 10 anos no exílio, ao lado de centenas de outros brasileiros que foram exilados. No ato institucional número 1, eu vivi 2 anos no exílio, Pablo. Como é que alguém pode defender ditadura militar, tortura, regulação de mídia, seja pelo extremismo do atual governo, seja por Lula, que defendeu, aliás, pela segunda vez, regulação de mídia? Esse nome bonito significa censura, mordaça, apagar a boca, o sentimento e a opinião de jornalistas que não adulam Lula e o petismo. Isso é muito triste. Que se coibiria excessos da imprensa? Como seria uma forma de se coibir preservando os preceitos democráticos? Como está, é só respeitar a Constituição. Não é preciso mudar nada, respeitar a Constituição. A Constituição já estabelece direitos e deveres. Se um jornalista ou um veículo de comunicação comete um erro e não corrige, ele pode ser penalizado criminalmente e judicialmente. Não é preciso mudar nada, é respeitar a Constituição, respeitar a lei e respeitar o direito à liberdade de imprensa. Além da autorregulamentação que também existe. E existe a autorregulamentação também. E os veículos de comunicação, de maneira geral, são extremamente responsáveis. Não só os seus diretores, como os seus jornalistas, os seus produtores, os seus editores também. O ex-presidente Lula deu uma declaração recente. Queria só, você tinha feito aquele comentário acertado mais uma vez, Matheus. Por isso é que eu digo, nós precisamos de paz. O Brasil precisa de paz, nós não podemos ficar o tempo todo Lula contra Bolsonaro, radicais, xingando uns aos outros. Quem paga esse preço é a população mais pobre, mais humilde. Essa que paga o preço com o desemprego, com a carestia. Olha o preço da cesta básica, olha o preço da farinha, da carne, do feijão, do arroz, do açúcar, do óleo de soja. A população que tem fome não consegue comer, a população de classe média tem dificuldade para comer. E nós vamos ficar aqui numa discussão eterna de bolsonaristas e lulistas. Nós temos que ter um caminho de paz. E esse é o caminho da via da esperança. Esse é o caminho que eu entendo que os partidos, de forma consciente, estão dialogando agora. Cidadania, PSDB, União Brasil e MDB. É o caminho da paz, é o caminho da retomada do crescimento econômico do Brasil para gerar empregos e ampliar a educação para que essa nova geração de crianças e jovens tenha oportunidades que essa geração de hoje, infelizmente, não teve. Então, complementando a pergunta, diante do fenômeno Bolsonaro, alguns analistas políticos, alguns operadores da política começam a avaliar assim, olha, nós tínhamos divergências com o ex-presidente Lula, mas entre Lula e Bolsonaro parece que um é um político que pode ser um adversário
e o outro parece que faz algo que está além da política, que está fora da política. Nesse sentido, a imagem do ex-presidente Lula acaba melhorando. Recentemente, falando para aliados, o ex-presidente Lula falou de um método pouco convencional de convencimento de deputados através de uma pressão direta. Qual a avaliação do senhor com relação a essa fala do ex-presidente? E se existe, de fato, assim, Lula versus Bolsonaro, existe uma gradação aí? Ou são todos ruins do mesmo jeito, mas cada um de um lado? Ruins do mesmo jeito. Aliás, você veja que tristeza. Nós estamos debatendo radicalismos ao invés de debater o Brasil, ao invés de debater educação, emprego, oportunidade, ao invés de discutir habitação social, saneamento, proteção ambiental, geração de riquezas e de investimentos internacionais. Por quê? Radicalismo. Faz sentido um ex-presidente da República defender que militantes do PT vão à porta de deputados federais em Brasília, em apartamentos ou em casas. Pressionar as famílias, ainda teve essa frase. Ele falou claramente pressionar as famílias. Ainda que fosse o parlamentar, você não pressiona o parlamentar, você debate no plenário da Câmara, no plenário do Senado. O mesmo Lula que defende a mordaça com a regulação de mídia, com essa conversa de regulação de mídia, você não regula a mídia. A mídia tem que ser livre e soberana, como nós já comentamos aqui. Olha o tempo que nós perdemos neste confronto, quando nós aqui mesmo podíamos estar, vocês dois jornalistas capacitados, experimentados, vividos, podíamos estar aqui discutindo o Brasil. Estamos discutindo o radicalismo de Lula e o radicalismo de Bolsonaro, o radicalismo da extrema esquerda e o radicalismo da extrema direita. Olha a situação, se ganhar Lula, os radicais bolsonaristas vão fazer o quê? Vão agredir os petistas? Vão incendiar o Congresso Nacional? Vão agredir aqueles que votaram em Lula? Ou, se ganha Bolsonaro, a esquerda radical, ressentida, com ódio, vai o quê? Vai atacar? Vai mutilar? Vai jogar coquetel Molotov? O que é isso? Nós precisamos de paz, nós precisamos de harmonia e entendimento no Brasil. Que fique Bolsonaro com o seu passado, já cumpriu o seu mandato. Lula já foi presidente 2 vezes. Cumpra a sua história, faça como o presidente Fernando Henrique Cardoso. Tenha a sabedoria e a grandeza de entender que o seu tempo já passou. O presidente Fernando Henrique várias vezes foi convidado para voltar à vida pública e falou: eu já cumpri o meu papel. Bolsonaro, você já cumpriu o seu papel, bem ou mal, para mim foi mal, mas que você fique, conclua o seu mandato e deixe o Brasil crescer, deixe o Brasil ser feliz, deixe as pessoas terem esperança no coração de terem um futuro melhor para si próprios e para os seus filhos. Quero falar sobre a política local, porque o senhor tem grande influência aqui na política local, na campanha para o governo da Bahia, principalmente. Antes, rapidinho, de 0 a 10, qual a nota para o governo Bolsonaro? De 0 a 10? 0. 0? Nada valeu a pena? Nada. Privatização. O Pix é um legado. Bom, tem o lingotinho de ouro, né? Tem barrinha de ouro para comprar corrupção. Isso vai dar problema no Ministério da Educação. Isso vai dar CPI, Isso vai dar foi muito problema? criativo, né? Porque não deixa digital, Matheus. Isso foi criativo, é criatividade bolsonarista, né? Isso é um fato novo. Nota Porque 0, então. Pix deixa digital, cheque deixa digital, transferência deixa digital, dinheiro deixa digital. Agora, barrinha de ouro não deixa, né? Localmente, na política, o governador João Dória já conversou, só nessa visita rápida, já conversou com a Semineto, já conversou com Bruno Reis, o prefeito de Salvador, chegou acompanhado do ex-prefeito, ex-governador Antônio Baçaí, que é um assessor pessoal que João Dória tem em São Paulo, chegou também acompanhado do deputado estadual Tiago Correia, Paulo Câmara e do deputado federal Adolfo Viana, que pode vir a ser o candidato a vice-governador junto à chapa de Assemineto. Nessas visitas, o senhor chegou a dar uma reforçada, o senhor influenciando, talvez, uma decisão política importante como essa, Adolfo Viana pode vir a ter chance de ser vice-governador na chapa de Assemineto? Pablo, eu agradeço. Você me exaltou e me colocou numa posição que eu não tenho e nem desejo ter. A política da Bahia é feita pelos baianos, por aqueles que fazem a política aqui e que conhecem a realidade da Bahia. Eu, embora seja filho de baiano, ame a Bahia e muito, mas eu não me sinto à vontade para comentar a política baiana. Eu estive ontem no jantar na casa de um grande empresário, presidente da Associação Comercial aqui da Bahia, Mário Dantas, com vários parlamentares, vereadoras, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, pessoas a quem eu estimo e respeito, e com a Semineto.
agora candidato ao governo do estado da Bahia. E Bruno Reis, atual prefeito de Salvador. Duas pessoas por quem eu tenho admiração e estima. Bruno cumprindo um papel brilhante, a meu ver, como prefeito. Aí eu falo pela minha experiência de prefeito também em São Paulo. E a Semineto, que cumpriu muito bem o seu papel como prefeito. Eu convivi parte desse período, ele fez 2 mandatos, e, portanto, eu sei que ele foi um bom prefeito, porque eu vi o trabalho que ele realizou. E se eu pudesse votar aqui, eu votaria em Semineto para o governo de São Paulo. Mas aí eu estou emitindo uma opinião pessoal. Sobre Adolfo Viana, que é o nosso líder na Câmara Federal, jovem, brilhante, competente, sério, dedicado, eu só tenho referências positivas a seu respeito. E sei que ele tem um futuro brilhante aqui no estado da Bahia, um estado que ele defende e protege no seu mandato de uma maneira altiva e de uma maneira sincera e com muita vinculação à Bahia. Mas eu não me sinto autorizado aqui a fazer a defesa de candidaturas, apenas a defesa de pessoas. Tiaguinho, como a gente chama, é uma figura ótima, conhecido, jovem, respeitado também. Paulo Câmara, da mesma maneira. Aliás, eu queria destacar isso, Matheus, é impressionante a qualidade de jovens políticos aqui na Bahia. São Paulo não tem isso. Eu gostaria de ter mais jovens na política em São Paulo, gostaria de ter mais jovens no próprio PSDB e mais mulheres. Ontem, inclusive, nesse jantar, conheci 2 vereadoras que me impressionaram muito, a Roberta e Cris, 2 vereadoras jovens com ideias muito firmes na área da educação e da proteção social e proteção ambiental. Eu saí realizado desse jantar ontem. Então, valores não faltam à Bahia. E eu tenho certeza de que a Bahia saberá reconhecer todos esses valores. Governador João Dória, nosso convidado aqui de estreia da temporada nacional do Linha de Frente, agradecendo a presença do senhor, desejando sempre boas-vindas aqui na Bahia. Matheus Carvalho, muito obrigado de novo pela parceria. Aqui na Aratu e no Aratuon, Linha de Frente é a marca de política. Governador, um recado para os baianos, que sempre gostam de ver o senhor aqui. Eu queria saber se o governador agora é mais Dória ou é mais João. Pablo, primeiro fazer o agradecimento a você, obrigado pela oportunidade, Matheus, obrigado também. É muito bom ser entrevistado por 2 bons entrevistadores, sérios e que conhecem a matéria e que conhecem aquilo que se aplicam nas suas perguntas. Então, me senti à vontade aqui. Estou falando aqui um pouco também como jornalista que sou. Obrigado. Depois de 25 anos de televisão, eu me sinto à vontade para também fazer elogios, sobretudo quando eles são sinceros. E em relação à Bahia, é o meu amor pela Bahia. Eu vim aqui começar a nossa campanha aqui na terra de meu pai, dos meus avós. Portanto, eu tenho uma relação de amor, uma relação de alma com a Bahia. E a certeza de que aqui começamos uma nova corrida. A corrida pelo bem, a corrida pelo Brasil e pelos brasileiros. Não é a corrida pessoal, nem a corrida partidária. É a corrida pelo bem do Brasil. E nisso, Nosso Senhor do Bonfim, a nossa Santa Dulce, vão nos abençoar todos. Os baianos que residem aqui, os não baianos que moram aqui e aqueles que, como eu, amam a Bahia, mesmo não residindo aqui. Então, viva a Bahia! Que os orixás, que Nosso Senhor do Bonfim e que também a Santa Dulce nos abençoe e nos ilumine. João Dória Júnior, filho do baiano João Dória, que já foi deputado, empresário e publicitário. É muito importante mencionar Até isso. Rimou, hein? Boa, pode ser slogan. É nosso convidado do Linha de Frente. Muito obrigado, até um próximo encontro.